a visita de 2 professores, um aqui na Unicamp e outro na Universidade Federal de São Carlos, em Sorocaba. E fizemos então esse evento, que é um evento sobre programabilidade de redes e alocação de recursos, né, em sistemas computacionais, em sistemas de rede. Então, a programação hoje, nós vamos ter uma primeira apresentação, uma primeira palestra, depois vamos fazer aqui uma mesa redonda, um painel, depois vamos ter uma segunda palestra e também uma segunda mesa redonda, né? Segundo painel. Então, a primeira palestra de hoje é do professor Oscar Caicedo, que é visitante aqui do Instituto de Computação, né? Todas as 2 palestras, então, são visitantes associados a projeto FAPESP. Esse está associado ao projeto temático, o Big Cloud, né? Então, a primeira apresentação é do professor Oscar Caicedo, que é o full professor na Universidade del Cauca, na Colômbia, onde ele é um membro do Departamento de Telemáticas, grupo de engenharia, e ele recebeu o seu doutorado em Ciência da Computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, seu mestrado em Engenharia de Telemática e o seu grau de Engenharia Eletrônica em Telecomunicações pela Universidade de Cauca. E os seus interesses incluem, né, o Network Service Management, Network Virtualization, Software Defined Network e Machine Learning for Networking, né? Então, eu estava aqui conversando com o professor Oscar, quer dizer, nós temos aqui, vocês têm colegas aqui da Universidade de Cauca, né? A Universidade de Cauca foi a primeira universidade da Colômbia, e também o curso lá de telecomunicações foi fundado pela International Telecommunication Union, né? Então, a Universidade de Cauca é, dentro da Colômbia, uma referência aqui na área de telecomunicações. Bom, então, professor Oscar. Oi, boa tarde. Primeiro, lhe agradecer ao professor Nelson pelo convite para ser professor visitante aqui na Unicamp. Eu tenho já um monte de conhecido aqui na Unicamp, porque o professor trabalha com várias pessoas da Universidade do Cauca, mas não tinha a oportunidade de ter vindo aqui à Unicamp. Bom, então... Está funcionando? Tá. Então, hoje eu vou falar sobre programabilidade de rede. Nesse contexto, primeiro vou fazer uma introdução e depois disso vou falar sobre os 3 tópicos que eu considero são os mais importantes para a programabilidade: a virtualização de rede, as redes definidas por software e a virtualização de funções de rede. E após disso, eu vou falar sobre uns topics trends na área de programabilidade, que basicamente estão relacionados com o uso de aprendizagem automático para o networking, o que é o Knowledge Defined Networking e o que é o gerenciamento cognitivo. E, finalmente, alguma conclusão. Bem, então, por que se precisa a programabilidade de rede? Inicialmente, lá no ano 2009, a gente começou a falar do termo de Internet Ossification, basicamente dando a entender que as camadas de acesso e as camadas de aplicação da internet têm uma evolução constante e muito rápida. A gente pode ver que, por exemplo, quando eu estudava, o acesso à internet, basicamente, na Colômbia, a gente fazia com modem e a 56K. Tá? E agora, a gente tem acesso a 1 mega, 5 megas, 10 megas e assim por diante. E o mesmo acontece no nível de aplicação, né? Onde a gente tem constantemente a aparição, o surgimento de muitas aplicações
dia a dia. No entanto, no nível de transporte, no nível da internet, essa evolução não é constante nem é rápida, né? A gente pode ver que, por exemplo, a evolução e a migração de IP versão 4 até IP versão 6 demorou muito tempo, mais do que 25 anos, basicamente. E, por exemplo, aí na Colômbia ainda as redes funcionam com direcionamento baseado em IP versão 4. Então, a gente pode ver que nas camadas do core da internet a inovação é muito devagar. Então, há essa dificuldade de mudar os aspectos fundamentais da internet, é o que a gente fala de ossificação. E nesse contexto, o que a gente espera, o que a gente aguarda, é que a programabilidade ajude a facilitar o desenvolvimento do core da internet, facilitando o desenvolvimento da inovação, o desenvolvimento de novos elementos de roteamento, novos protocolos no core da internet. Bom, por que mais a gente precisa de programabilidade de redes? Basicamente, a gente pode ver no dia a dia que com os diferentes dispositivos inteligentes, as diferentes coisas, os diferentes objetos, os diferentes wearables, a gente está gerando uma grande quantidade de dados, né? Então, essa grande quantidade de dados estão sendo enviados para a cloud. Mas aí a gente tem que se fazer muitas perguntas. A primeira delas, toda essa informação precisa ser enviada à cloud? Toda essa informação precisa ser processada na cloud? Por quê? Porque, teoricamente, o armazenamento, o processamento na cloud é infinito, né? Mas, realmente, toda essa informação se está utilizando para alguma coisa? Tem estatísticas que falam que somente menos do que o 10% da informação que é armazenada na cloud realmente se utiliza. Então, realmente nós temos que enviar toda essa informação que é basicamente lixo para a cloud? Uma primeira pergunta. Outra pergunta aí em questão é, bom, a largura de banda que se utiliza para enviar essa informação à cloud não é infinita. Então, temos que ter mecanismos inteligentes que permitam utilizar de uma melhor maneira, de um melhor jeito, essa largura de banda. Então, nesse contexto, aparece a ideia de ter uma camada intermediária para fazer o controle de que informação, que dados devem ser enviados à cloud, que informação deve ser processada na cloud, qual não, que serviços devem ser oferecidos na cloud e quais não. E essa camada intermediária é chamada de diferentes jeitos por diferentes autores. Alguns autores falam de fog computing, outros autores falam de mobile edge computing, outros falam de cloudlets, que são conceitos bem relacionados com essa camada intermediária. E que ajudaria a construção dessa camada intermediária? O uso do conceito de programabilidade. Mas a programabilidade em si é um conceito que envolve diferentes tecnologias, como a virtualização, como as redes definidas por software e como a virtualização de funções de rede. E, ultimamente, como a gente vai ver após na apresentação, o uso de técnicas de aprendizagem automático.
Bom, outra motivação para ter programabilidade de rede ou atingir programabilidade de rede está no contexto das redes da quinta geração. Por quê? Porque essas redes de quinta geração basicamente vão ter que oferecer diferentes verticais através do fornecimento de slices de rede que vão ter diferentes requisitos em quanto a throughput, em quanto a delay, em quanto a, em geral, a qualidade de serviço para poder satisfazer uma qualidade de experiência aos usuários finais. E a criação, na literatura se diz que a criação desses slices muitas vezes vai estar suportado basicamente em o que seria SDN e NFV. Então, para fazer um resumo aí da motivação, basicamente as redes modernas precisam de ser adaptáveis. O que quer dizer isso? Que partindo da própria condição da rede, do próprio tráfego da rede, basicamente a rede deve ser capaz de adaptar seu comportamento de acordo com as políticas do negócio, por exemplo, no caso de 5G, com os requisitos para serem satisfeitos nos diferentes verticais e assim por diante. No caso da automação, então, a ideia é que, basicamente, no contexto da programabilidade, se tem elementos centralizados, e esses elementos centralizados deveriam fazer a propagação das políticas de uma maneira automática. Basicamente, a ideia aí é minimizar o envolvimento do humano, porque o humano, basicamente, é fonte de erro. Outro requisito, basicamente, é o que tem que ver com o surgimento de novas funcionalidades. Essas novas funcionalidades deveriam ser, o deployment dessas novas funcionalidades deveria poder ser feito de maneira rápida. E isso, então, implica ter uma visão centralizada da rede que permita que, basicamente, o update da nova feature seja facilmente utilizada por qualquer elemento da rede. Bom, nesse contexto também a gente tem que evoluir no contexto do gerenciamento das redes. Por exemplo, no caso que temos até agora, basicamente o modelo de gerenciamento opera muito bem no ambiente de single tenant, mas no ambiente multi-tenant, que vai ter na 5G, por exemplo, como seria esses esquemas de gerenciamento? Porque você, sendo um provedor de 5G, você vai ter diferentes slices e você vai ter que fazer o gerenciamento desses diferentes slices. Então, como faz a orquestração para você poder fornecer os serviços e satisfazer a qualidade de serviço em cada um desses slices? Sendo que você, embaixo, tem uma infraestrutura física que é limitada, né? Além disso, se deve ter o suporte à mobilidade. Que é isso? Dependendo da topologia da rede e do próprio serviço de rede, por exemplo, você pode precisar de ubicar, de localizar uma funcionalidade de rede o mais perto do usuário. Tá? Para fazer isso, então, você precisa rodar diferentes algoritmos para saber qual é o lugar onde você tem que locar uma funcionalidade. Mas,
depois de você decidir onde vai pôr essa funcionalidade de rede mais perto do usuário, você, por exemplo, se essa funcionalidade está rodando num lugar A, tem que migrá-lo para o lugar B. Então, você como vai fazer isso? Precisa de esquemas, né? Esses esquemas têm sido muito utilizados no contexto da migração de máquinas virtuais, mas na atualidade, as funcionalidades de rede não podem ser executadas no contexto de máquinas virtuais. Também podem ser rodadas no contexto dos contenedores. Os containers ou dockers, então, também podem ser utilizados para rodar essas funcionalidades e você tem que fazer essa migração. Isso ainda também tem muito por ser pesquisado. Outro dos aspectos fundamentais é que, basicamente, a alocação de recursos nesse tipo de redes deveria ser on demand. Por quê? Porque, basicamente, muitas vezes você pode ter um recurso que não está sendo utilizado aqui neste slide, e então você poderia utilizá-lo num outro slide, no qual você está precisando de maior capacidade, tá? Ou poderia ser o caso contrário de fazer liberação de recursos. E para isso precisa poder escalar de maneira vertical ou de maneira horizontal. Bom, então, essa ideia de fornecer programabilidade não é uma ideia assim nova, né? É uma ideia que 2 décadas atrás, por aí, final dos anos 90, 80, começo dos 90, a gente começou a estudar. Então, nessa época, houveram várias tentativas de atender o conceito de programabilidade de rede. Uma dessas foi o gerenciamento por delegação. Outra foi as redes ativas e mais uma foi os agentes móveis, tá? Mas basicamente o que essas tentativas faziam era ter scripts nos managers, e esses scripts basicamente os managers faziam a transferência desses scripts desde um lugar centralizado até os dispositivos de rede. E os dispositivos de rede deveriam ter basicamente um ambiente de execução, e esse ambiente de execução ia a rodar esses scripts. Mas qual foi o problema disso? Basicamente foi um problema de confiança. Já? Por quê? Porque o vendedor dos dispositivos basicamente não concordou com ter esses entornos de execução que poderiam estragar o hardware dos equipamentos de rede. E, além disso, os próprios operadores e oferecedores dos serviços também não tiveram confiança nesse tipo de ambientes de execução, porque estavam diretamente relacionados com equipamento. Tá? Então, todas essas iniciativas, como redes ativas, agentes móveis e gerenciamento por delegação, basicamente não foram adotadas. Houveram muitas publicações na parte acadêmica, mas de aí não passou. Ficou na academia, não saiu aí a parte comercial. Não houve equipamento pois suportando redes ativas ou suportando gerenciamento por delegação. Então, o que mudou? Mudou um monte de coisas nessas décadas após os 90. Basicamente, o surgimento da virtualização de rede, o surgimento das redes definidas por software e o surgimento da virtualização das funções de rede. E então a gente retomou o conceito de programabilidade de rede. Um conceito que pode ser definido assim, basicamente, como
redes que são habilitadas ou que podem ser dirigidas através de software inteligente. Tá? Então, o controle da rede vai ser feito através de software. Já? E esse software deveria ser inteligente para ser capaz não só de, por exemplo, configurar dispositivos individuais, senão configurar ou detectar falhas em um grupo de dispositivos ou ter a visibilidade global da rede. Tá? E então, nesse contexto é que eu vou falar da virtualização de rede. Como o primeiro grande pilar que aparece para pôr de novo no contexto da pesquisa e no contexto comercial a programabilidade de rede. Então, a virtualização de rede, basicamente a ideia é ter uma infraestrutura. Aqui no slide a gente pode ver 2 provedores de infraestrutura, e esses provedores, a partir desse fornecimento desses provedores, tem um provedor de serviço que basicamente cria uma rede virtual, e essa rede virtual se apoia em alguns dos elementos dos provedores de infraestrutura. E além disso, a virtualização de rede pode ser recursiva. Isso significa que poderíamos ter um provedor de serviço 2, que ele utiliza elementos da infraestrutura física, mas também poderia utilizar elementos da infraestrutura virtualizada do provedor de serviço 1. Nesse caso, aqui o importante é que, por exemplo, os roteadores físicos com suporte para virtualização podem suportar um conjunto de routers virtualizados, e basicamente a ideia é que esses roteadores virtualizados são isolados do elemento físico, que era um dos grandes problemas da programabilidade no contexto dos anos 90. Okay. E outro benefício que fornece a virtualização de rede é que, basicamente, esses dispositivos virtuais, roteadores virtuais, por exemplo, podem ser facilmente criados, mobilizados e também eliminados. Então, isso já vai ajudar a fornecer uns elementos que ajudam a ter programabilidade. O segundo conceito é o conceito de redes definidas por software. Então, na figura, a gente pode ver basicamente um equipamento tradicional de rede. Nesse equipamento, então, tem uma alta correlação entre o hardware proprietário e o software proprietário que controla esse hardware. Basicamente, a gente pode imaginar um roteador da Juniper. Então, o hardware proprietário da Juniper somente pode ser controlado por o Junos OS. O Junos OS é o sistema operativo da Junos. Então, nesse contexto proprietário, é muito difícil que um terceiro possa desenvolver novas características ou características avançadas para fornecer novos esquemas de roteamento ou alguma coisa assim. Basicamente, aqui com esse tipo de equipamento, tudo o avanço tem que ser fornecido pelo próprio vendedor. Tá? Então, por aí, nos 2008, 2009, a gente o que tem é o surgimento do conceito de SDN. Bom, nesse caso, eu vou fazer uma analogia aqui com o jeito que opera um computador tradicional. Então, a operação de um computador tradicional, assim, bem no grande nível, você tem um hardware, e esse hardware oferece umas interfaces abertas.
Essas interfaces abertas, basicamente, o que são? O que a gente fala dos drivers. O driver da câmera, o driver do som, o driver do processador e assim por diante, né? Então, essas são as interfaces que permitem que desde o sistema operativo, seja Windows, Linux, Mac ou alguma coisa assim, se controle esse hardware. E, acima desses sistemas operativos, então, oferecer umas interfaces abertas, nesse caso, seriam, no caso do Windows, por exemplo, DLLs, ou APIs bem definidas, para utilizar essas APIs e fazer o desenvolvimento de aplicações. Então, fazendo essa análise, a gente poderia ter um equipamento de rede basicamente utilizando a mesma estrutura, onde a gente diz, vamos ter uns elementos hardware que vai ser encarregado do forwarding dos pacotes, tá? E isso deveria ser controlado através de uma interface aberta, tá? E então, esse controle se faria a partir de um plano de controle ou um sistema operativo de rede. Na literatura, alguns falam de plano de controle, outros falam de sistema operativo de rede. E sobre a funcionalidade que oferece esse plano de controle ou esse sistema operativo de rede, criar aplicações de rede, tipo balanceadores de carga, de balanceadores ou firewalls. Assim. Então, aqui neste slide, a gente vê uma rede tradicional, onde cada equipamento tem o plano de dados e o plano de controle. E, então, a gente pode ver que o primeiro que pretende SDN é que o controle da rede tenha uma visão global da rede. E que com essa visão global também se tenha uma separação do que tem que ver com o controle com o que tem a ver com a recepção e o envio dos pacotes que estão trafegando pela rede. E também que as funcionalidades novas que precisem para o funcionamento e para controlar o comportamento da rede sejam desenvolvidas acima do sistema operativo de rede. Então, isso basicamente o que a gente tem aí. Isso, aí vamos observando também a evolução do conceito. No ano 2012, basicamente a ONF, que é a encarregada de fazer a estandarização da SDN, definiu a SDN com 3 planos. O plano de dados, o plano de controle e o plano de aplicação. E a comunicação entre esses planos, basicamente, é feita através de 2 interfaces. A interface da zona sul e a interface da zona norte. Na prática, a interface da zona sul, que tem sido aceitada de fato no contexto acadêmico e no contexto comercial, é conhecido como OpenFlow. E na interface da zona norte, basicamente o que se tem são diferentes APIs que dependem do que oferece o sistema operativo de rede. Basicamente, por exemplo, se o sistema operativo de rede é um OpenDeadline, então, e OpenDeadline foi desenvolvido com Java, então as APIs que vão poder serem utilizadas para desenvolver aplicações de rede sobre OpenDeadline vão ser APIs Java. Se são, por exemplo, de Rio, que foi desenvolvido com Python, então as interfaces vão ser APIs baseadas em Python e aplicações de redes desenvolvidas por desenvolvedores de Python. Mas também a gente aí nessa interface da zona norte pode utilizar o protocolo HTTP, que é um protocolo estandarizado para
utilizar as funcionalidades do sistema operativo e criar novas aplicações. Aqui a gente pode observar uma questão bem interessante, e é que a ONF, na primeira arquitetura da SDN, esquece do gerenciamento de rede. Então, no ano 2013, eles falam de a primeira diferença que aparece aqui, que basicamente nós podemos ver aí no plano de aplicação, aparecem diferentes módulos de gerenciamento. Então, já a gente começa a se preocupar pelos aspectos de gerência da SDN. E aparecem diferentes módulos aí. E outra diferença bem importante que temos aqui é que no plano de forwarding não só se fala de dispositivos físicos, a gente também começa a falar de dispositivos virtualizados. Nesse caso, por exemplo, switches virtualizados. Então, a gente já fala que o controle que pode fazer um sistema operativo de rede pode ser feito tanto para elementos físicos quanto para elementos virtualizados. E, pois, também se tem a parte de gerência. Depois disso, por aí, tipo 2015, 2016, surgem propostas para ter um plano de gerenciamento da SDN, mas um plano de gerenciamento vertical. Por que isso? Porque no anterior caso, basicamente, todas as tarefas estão passando pelo controlador. Então, o controlador poderia ser sobrecarregado com essas tarefas de gerência. E o controlador, pues, deveria ser suas operações, mas algumas tarefas de configuração, detecção de falhas, pois essas são próprias de plataformas de gerenciamento. E já tem muita pesquisa e muitas soluções de gerência que funcionam e operam muito bem. Então, a IETF, o IETF e alguns pesquisadores fizeram a proposta de ter um plano de gerenciamento vertical aos tradicionais planos da SDN. Esse, por exemplo, foi uma proposta que nós fizemos no grupo de engenharia telemática da Universidade do Cauca, no ano 2017, onde nós propomos um plano de gerenciamento vertical. Nesse plano, então, basicamente, o que a gente diz é, seguindo uma arquitetura bem tradicional de gerenciamento, em cada um dos planos do SDN, a gente deveria ter agentes. E no plano de gerenciamento, a gente deveria ter uns managers. Esses managers, então, se vão comunicar com esses agentes utilizando umas interfaces de gerenciamento. E essas interfaces de gerenciamento, por exemplo, no caso do plano de dados, um switch OpenFlow, por exemplo, poderia suportar o protocolo UFConfig. O protocolo UFConfig, então, seria a interface de gerenciamento, nesse caso, por exemplo, para operações de configuração. Tá? Mas nós poderíamos precisar, por exemplo, de detecção de falhas no plano de controle. E essa detecção de falha no plano de controle, por exemplo, nós poderíamos utilizar uma interface HTTP para quê? Para se comunicar com um agente lá no plano de controle. Um elemento importante que a gente propôs neste plano de gerência foi ter, além das tradicionais FCAPs, é dizer, além do serviço de falhas, de configuração, de accounting, de performance e de segurança, ter uns serviços de programabilidade. O que é isso? Pois, basicamente, como o controle agora é software, por exemplo, você poderia ter um feature com uma versão 1, e essa feature com essa versão 1 poderia estar atendendo ou dando suporte para os clientes do grupo X. Mas você desenvolveu uma nova feature com novas características e fez uma upgrade para uma versão 1.5, por exemplo.
E essa, por exemplo, já vai ser utilizada para um grupo diferente de clientes. Por quê? Porque esse grupo diferente de clientes vão pagar mais por essa característica evoluída. Então, você deve ter, nesse caso, um gestor das versões dos serviços, e isso o faria a caixinha que aparece aí como serviço de programabilidade. Bom, obviamente, falar de SDN, a gente poderia falar muita coisa, mas a ideia é fazer, como diz o título da palestra, um overview do assunto. Então, o terceiro conceito que a gente tem é a virtualização das funções de rede. Nesse caso, então, o que a gente tem é que, basicamente, o dispositivo de rede podem ser vistos, podem ser percebidos como network, como hardware appliance. Um hardware appliance, basicamente, uma caixa preta, onde você tem diferentes funcionalidades. Por exemplo, no roteador inalámbrico, na caixa preta que você tem da Claro, da Vivo, qualquer coisa aí, você tem diferentes serviços sobre um hardware, né? Esses serviços podem ser serviços de HCP, DNS ou assim. Então, nesse caso, esses serviços estão totalmente correlacionados. Então, qual é o problema de ter essas caixinhas pretas? Basicamente, essas caixinhas pretas são algumas vezes custosas, algumas vezes são difíceis de gerenciar, não escalam facilmente. Por exemplo, se você precisa de novas características, basicamente o que tem que jogar no lixo a caixa preta e comprar uma nova. Então, no ano 2012, a gente está então olhando a evolução, né? Com SDN até 2017, e aqui com a virtualização começando no 2012, onde a ETSI basicamente se faz a pergunta: bom, e por que não virtualizar os middle boxes? Por que não virtualizar o hardware appliance? Então, a ideia básica fundamentalmente, é separar o hardware desses appliances para botar a rodar as características de rede em software, e que esse software dessas características de rede se possa rodar em hardware commodity hardware. Nesse caso, aqui tem a figura assim, bem tradicional da DAX, onde a gente pode ver que a ideia é fazer uma migração de ter muitas caixinhas pretas a ter, por exemplo, lá na parte superior direita, diferentes funcionalidades que podem ser armazenadas em uma cloud pública, uma cloud privada, que vai estar sendo essas funcionalidades rodadas em centros de dados, utilizando servidores tradicionais. Então, no caso da caixinha preta que nós temos em casa, a ideia poderia ser, em lugar de ter uma caixinha preta por cada um dos usuários, poderia ser ter funções virtualizadas, virtual functions, numa cloud privada, uma cloud pública, seja de um provedor de cloud, ou seja do provedor de telecomunicação, e na casa do usuário somente uma caixa preta com os elementos próprios que se precisam, por exemplo, para o acesso rádio, coisa assim. Então, quais são os benefícios que oferece a virtualização de funções de rede? Basicamente, a diminuição do CAPEX e do OPEX para o funcionamento dos operadores de telecomunicações. Aqui é importante ter em conta que NFV é um conceito que vem do mundo das
telecomunicações, e SDN é basicamente um conceito que surgiu da academia, que foi definido lá no 2008, 2009, que começou com o desenvolvimento do protocolo OpenFlow, feito numa tese de doutorado na Universidade de Stanford. Então, voltando aqui para a NFB, inicialmente o foco da EXI foi definir o que se chama a infraestrutura virtualizada. Essa infraestrutura virtualizada, então, a ideia é ter uma separação clara entre os recursos hardware físicos e os recursos virtualizados que vão ser utilizados pelas funções virtuais de rede. Funções virtuais de rede como balanceador de carga, roteadores e assim por diante. E aqui, nesta figura, a gente também pode ver que essa infraestrutura, então, NFV define um gestor dessa infraestrutura virtualizada, o qual é denominado Virtualized Infrastructure Manager, e esse manager, então, vai ser o encarregado de controlar o ciclo da vida dessa infraestrutura virtualizada. E sobre essa infraestrutura virtualizada se vai a criar as diferentes funções virtualizadas de rede. Essas funções virtualizadas de rede, neste caso, o ciclo de vida dessas funções vai ser controlado por o BNF Manager. E tanto o BNF Manager como o gerente da infraestrutura virtualizada são controlados por um orquestrador de nível superior, que ele basicamente vai estar encarregado das políticas de alto nível, mas essas políticas de alto nível têm que ser mapeadas a política de baixo nível, e essa execução vai ser feita através desses managers. Bom, o interessante do assunto é que, primeiro, fazer clareza que, apesar de que muito da literatura que a gente pode encontrar sobre SDN envolve OpenFlow, SDN não é OpenFlow, né? OpenFlow basicamente é um protocolo que ajuda a implementação da interface da Zona Sul. Outra questão importante é que os conceitos de NFV são totalmente independentes de SDN. Isso quer dizer que você pode utilizar virtualização ou fazer virtualização de funções de rede sem utilizar um controlador SDN, por exemplo. Também você pode fazer e criar uma rede definida por software sem utilizar elementos virtualizados. Mas na literatura e na academia e na parte comercial, muitos dos desenvolvimentos estão aproveitando o uso conjunto de SDN e NFV. Então, na frente vamos ver um exemplo sobre o assunto. Então, para que, por exemplo, se poderia combinar SDN e NFV? Pode ser que você precise criar cadeias de serviços, fazer service chaining de maneira dinâmica. O que quer dizer isso? Que, por exemplo, dependendo do tráfego da rede, você poderia precisar criar uma função composta de diferentes funções de rede, e para isso o controlador SDN poderia fornecer a inteligência necessária para decidir quais são as funções que compõem o service chain. Então, por exemplo, na parte superior, a função está composta de uma função de rede 1, uma função de rede 2, mas
por algum caso, pode ser que depois disso a gente precise não somente da função 2, senão da função 5, a função 4A e a função 4B. Quem vai decidir isso poderia ser o controlador SDN. Tá? E além disso, esse controlador SDN poderia decidir onde deveriam se alocar essas funções. Tá. Nesse contexto, também aí no grupo de telemática, a gente fez a proposta de criar um mecanismo para a gerência da rede SDN, utilizando o conceito de mano e, basicamente, implementando o orquestrador de mano, utilizando uma técnica de inteligência artificial que é HTN. Então, nesse caso, basicamente o que a gente pensou foi, o orquestrador das cadeias da Service Chaining vai decidir basicamente um planejador baseado em HTN. Então, como a gente fez isso? Passou. Como a gente fez isso? Basicamente, então, o primeiro que a gente fez foi definir uns módulos. Nesse caso, o módulo Sensing está encarregado de recuperar a informação da rede através da camada de adaptação. A informação que é recuperada da rede tem que ser comparada com uns padrões que a gente define num padrão de repositórios. E essa comparação é feita através de um mecanismo de matching. Esse mecanismo de matching, basicamente, a gente o implementou utilizando uma linguagem de regras e, especificamente, utilizando o algoritmo Break. E com isso a gente detecta quando estão acontecendo situações na rede. Quando eu falo de situações na rede, podem ser situações como uma falha, uma configuração errada ou alguma coisa assim. E além de, após de reconhecer o que está acontecendo na rede, o que a gente tem que criar um plano para responder ou para lidar com essa situação de rede. Esse plano, então, foi gerado automaticamente utilizando HTN. Como se faz isso? Basicamente, o reconhecedor faz a requisição ao orquestrador. Esse orquestrador, basicamente, é o que diz, bom, para esta situação, a gente tem um objetivo que atingir, que é, por exemplo, fazer a migração do controller, porque o controller está sobrecarregado em CPU, ou criar uma nova instância do controller, uma coisa assim. E, então, essa tarefa é uma tarefa de alto nível. Mas essa tarefa de alto nível tem que ser dividida em subtarefas até que só atingir tarefas primitivas. E, nesse caso, uma tarefa primitiva é basicamente uma tarefa que não se pode dividir. Então, para entender um pouco melhor o assunto, imagina que nós temos um problema. Qual é o problema? Nós precisamos fazer a migração ao vivo do controlador. Seja por qualquer motivo, por exemplo, obsolescência tecnológica ou porque o controlador está apresentando alguma falha. E então, o planejador HTN, o que precisa é essa informação do planning problem, obviamente utilizando uma notação específica, que é a notação HTN, e também precisa de um planning domain. Esse planning domain, basicamente, o que vai ter é um conjunto de tarefas compostas, um conjunto de tarefas primitivas e um conjunto de métodos que vão permitir dividir as tarefas compostas em tarefas primitivas, porque o plano que vai gerar o planejador HTN só deve estar composto de tarefas primitivas. Então, nesse caso, por exemplo,
o planejador STN decide que a tarefa que tem que fazer a migração ao vivo do controlador. Então, ele divide essa tarefa em duas subtarefas. A tarefa de gerenciar o novo controlador e a tarefa de desligar o controlador atual. E a tarefa de gerenciar o novo controlador, então, é dividida também na instalação do novo controlador, na configuração do novo controlador, a ligação do novo controlador e, finalmente, na associação dos switches SDN ao novo controlador. E com isso, então, a gente gera um plano. E esse plano é gerado de maneira automática, sem a intervenção do humano. Aí o assunto é que, basicamente, tem que ter a definição dos planning problem e dos planning domain. Isso quem vai fazer são os expertos em networking. São os que deveriam fazer isso. Bom, após do que o plano é gerado, então, através da camada de adaptação, essas tarefas primitivas vão a ser executadas na SDN gerenciada, seja na camada, no plano de aplicação, seja no plano de controle, ou seja no plano de dados. Bom, então por aí a gente chegou 2017 e 2018. Mas, ultimamente, um topic trend no assunto é utilizar machine learning para tudo, né? Para muita coisa. E também machine learning para o network. Mas essa não é uma ideia nova. No ano 2003, o David Clark, do MIT, ele propôs o que a gente fala de um plano de conhecimento para a internet. Tá? O assunto qual era? No ano 2003, os dispositivos não tinham separação do plano de dados e do plano de controle. Os dispositivos, basicamente, funcionavam do jeito tradicional e, com isso, eles tinham não uma visão global da rede, senão uma visão localizada da rede. Então, o conhecimento era um conhecimento local e não um conhecimento global da rede, o qual dificultou a implantação e o uso de um plano de conhecimento nas redes. Além disso, no ano 2003, se comparamos as capacidades em processamento, armazenamento e networking dos dispositivos dessa época com os dispositivos atuais, então eles tinham umas capacidades bem limitadas. Tá? Então, nesse contexto, ele teve a ideia, mas a tecnologia não estava pronta para implantar o conceito de plano de conhecimento. Então, por aí no final do ano 2016 e no começo do 2017, mestres e mais outros, Pepper, que tem muitos autores, eles propõem o que a gente fala de Knowledge Defined Networking, que basicamente eles falam de ter o plano de dados, o plano de controle, o plano de gerenciamento vertical e um plano de conhecimento. Onde, neste caso, eles dizem, especificamente, este Knowledge Defined Networking é a aplicação de técnicas de Machine Learning no contexto da SDN. Tá? Este conceito, então, de KDN, basicamente é SDN plus Machine Learning. Já? Então, basicamente, que é o que eles falam aí no artigo, que o controlador SDN vai fazer a coleção das estatísticas do comportamento dos elementos que estão no forwarding plane, e toda essa informação vai ser armazenada numa plataforma de analítica. E utilizando toda essa informação armazenada aí, então,
podem ser, a partir do plano de conhecimento, diferentes técnicas de Machine Learning podem ser utilizadas para aprimorar a rede, para aprimorar o roteamento, para aprimorar a detecção de falhas, ou mais outras coisas. E nesse caso eles falam também que esses modelos de Machine Learning poderiam considerar no loop ao humano, ao administrador de rede ou não. Nesse caso, por exemplo, se não consideram ao humano no loop, basicamente o que seria é que a KDN vai estar tomando decisões de maneira automática. Mas se o humano é considerado no loop, ele o que vai ter é o que o humano vai receber uma série de recomendações. E finalmente, a partir dessas recomendações que os modelos de Machine Learning fornecem, ele vai tomar a decisão. Tá? Então, para que utilizar Machine Learning no networking? Basicamente, então, para aprimorar o roteamento, a assignação de recursos, otimização no uso de recursos, detecção de congestão, para melhorar o planejamento da rede, a estimação do workload e, basicamente, o que persegue esta tendência de Knowledge Defined Networking é atingir o conceito de Self-Driving Networks. Isso é o que ele pretende no final. De maneira quase... Bom, os benefícios, então, seriam receber recomendações, fazer otimização. Por quê? Porque muitas vezes, com toda a informação que estão gerando as redes, por exemplo, a quantidade de informação que gera um data center é muito alta, então processar essa informação é muito complexa. E muitas vezes esses dados que se estão coletando têm informação oculta. E essa informação só vai poder ser informação sobre essa informação oculta só vai poder ser inferida utilizando conceitos de Machine Learning. Então, nesse contexto, a gente que fez? O grupo aí, o que a gente fez? Vamos ter um EPC virtualizado. O EPC é o core da LTE, da rede 4G. E então, neste caso, o que a gente falou? Bom, vamos utilizar técnicas de aprendizagem por reforço para decidir qual é o número de instâncias que se deve ter da MMI, que é a entidade mais importante no controle de sinalização do EPC, porque ela, se se tem o número adequado de instâncias, o performance do EPC vai diminuir ou vai ser o adequado. Então, nesse caso, a gente o que fez foi utilizar Reinforcement Learning, especificamente Q-Learning. E nesse caso, com Q-Learning, a primeira tarefa foi observar o estado da rede. Observar o estado da rede foi fazer o cálculo de qual é o performance em geral da MME e ver qual é o número de instâncias que nesse momento tinha a MME. E a partir disso, então, tomar certas ações. Então, dependendo se a performance é baixa, então, por exemplo, acrescentar o número de instâncias. Se o performance é bom, diminuir o número de instâncias. E, após disso, então, fazer uma avaliação da política ou da ação que a gente tomou. Então, e de acordo se essa ação foi boa, então dar um reward positivo, e se essa ação foi má, então dar um reward negativo. E com isso, estar controlando o número de instâncias da entidade MME de um EPC.
isso, por exemplo, a gente fez num ambiente totalmente simulado e num ambiente emulado. Então, dos desafios bem grandes que a gente tem aí é pôr numa rede, né? Fazer o deployment de uma coisa dessas num contexto real, tá? Por quê? Porque, por exemplo, aí isso poderia, quando você toma uma ação, se essa ação não é boa, você poderia gerar inestabilidade no performance da rede. Então, você como poderia fazer já num ambiente real o controle dessa inestabilidade. No janeiro deste ano, a gente trabalhou o conceito do uso de Machine Learning para fazer gerenciamento cognitivo. Então, lá no começo da década do 2000, a IBM ela fez a proposta de ter algo que a gente chamou MAP. MAP é monitorizar, analisar, planejar e executar para criar sistemas cognitivos. Mas, basicamente, essa proposta da IBM e outras propostas da época focaram em utilizar essa malha MAP na fase de análise, ou fizeram muitos estudos na fase de análise. No paper que a gente fez, o que a gente fala é, nós poderíamos utilizar essa malha MAP em cada uma das funcionalidades que tem a ver com o gerenciamento. Então, para o gerenciamento de falhas, para o gerenciamento de configuração e assim por diante. Aqui tem um exemplo assim um pouco mais prático do assunto. Então, como seria o assunto? Aqui a gente vai combinar Machine Learning, NFV e SDN. Então, como é o assunto? O assunto é que lá na parte de acima, a gente tem o manager cognitivo. Esse manager cognitivo, basicamente, tem uma fase de monitorização. Essa fase de monitorização, então, poderia ser feita através do controlador SDN, que ele vai utilizar mensagens OpenFlow para coletar as estatísticas dos fluxos e as estatísticas dos pacotes. Essa informação dos fluxos e dos pacotes vai ser armazenado no que seria uma base de conhecimento, um repositório centralizado, como aparece aí na figura. Então, após desse monitoramento, essa coleção de informação, a fase de análise poderia rodar algum algoritmo supervisado, não supervisado, por exemplo, para detectar se está trafegando pela rede algum tráfego suspeito. E, por exemplo, se ele identifica que tem tráfego suspeito, então ele poderia passar à fase de planejamento. E a fase de planejamento poderia decidir, este tráfego suspeito, vamos ter que analisá-lo de maneira mais detalhada, e para fazer esse análise mais detalhado, então, o que o plano decide é, vamos utilizar um DPI, um inspetor de pacotes. E então, na fase de execução, primeiro, então, o que o controlador SDN deveria fazer é ir até onde está o roteador, por onde estão passando os pacotes suspeitos, e modificar as tablas de roteamento para que isso passe pelo DPI. Já? E o executor também deveria falar, nesse caso, com um orquestrador de recursos, por exemplo, para que um OpenStack seja utilizado, por exemplo, para fazer a instanciação numa máquina virtual do inspetor de pacotes. Então, a gente, nesse exemplo, pode ver que realmente
toda essa flexibilidade e essa programabilidade poderia ser fornecida utilizando a combinação de SDN, NFV e técnicas de Machine Learning utilizadas lá no Manager de Seguridade Cognitiva. Isso também foi um desenvolvimento conceitual, né? Não tem um desenvolvimento prático. Bom, nesse mesmo artigo, a gente fez um estudo assim, bastante extenso do que se tem utilizado nas áreas funcionais de gerenciamento, diferentes técnicas de Machine Learning. Nesse artigo Machine Learning for Cognitive Network Management, aí se fez um trabalho curto da revisão do estado da arte, mas nesse último artigo que aparece aí, a Comprehensive Survey of Machine Learning for Networking, é um paper de mais ou menos 100 páginas, onde a gente fez um estudo bem detalhado do uso de Machine Learning no networking. E allí vocês podem encontrar diferentes oportunidades de pesquisa que envolvem SDN, NFV e Machine Learning para o networking. Bom, então, para terminar, a ideia é que, basicamente, com a virtualização, os operadores então estão aceitando a execução do código nos dispositivos virtuais, tá? Não diretamente nos dispositivos físicos, senão nos dispositivos virtuais. Então, a programabilidade está sendo melhor aceita e tudo isso, então, com suporte, ultimamente, de analítica, machine learning e tudo isso é que está apoiando que a programabilidade seja uma realidade. Por quê? Porque SDN, NFV e a virtualização de redes, a diferença do que foi o gerenciamento por delegação, as redes ativas e os agentes móveis, saiu da academia e já se encontra em dispositivos comerciais, né? Então, você encontra controladores SDN dos diferentes provedores como Huawei, ou você encontra controladores abertos como open source, como OpenDeadline ou como ONOS, e você também encontra switches virtualizados de fonte aberta como OpenVSwitch, e então você realmente vê que já esse conceito de programabilidade não ficou na academia, senão que já passou o limite da academia e foi para a parte comercial. Obrigado. Então vamos abrir agora a sessão de perguntas. Tudo bem, Oscar? Bom, muito obrigado aí pela apresentação. Tópico muito quente, como você falou, e interessantes esses resultados em LTE. Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta daquela visão de arquitetura que você apresentou com esse plano de gerência vertical. Uma das premissas, né, da SDN é esta desagregação, né? Então, plano de dados, diferente fornecedor de plano de controle, diferente fornecedor de plano de aplicação. E aí, essa proposta de um plano de gerência integrado, né, que agregaria e teria interfaces para esses diferentes, agora, componentes desagregados, me choca um pouco. Porque seriam diferentes fornecedores e você teria que ter adaptadores para cada um deles e a solução funcionar de forma verticalmente agregada, né?
Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Sim, o assunto é polêmico, né? Que o assunto é que a gente não só tem que pensar nas redes SDN puras, tá? Na prática tem um tempo de migração, um tempo de estabelecimento da rede, né? Então, se você vai fazer o gerenciamento de dispositivos que não são SDN, como faria? Uma primeira pergunta interessante. Temos uma rede já real. Então, claro, se você tem só dispositivos SDN, você utiliza o OpenFlow e coleta as estatísticas dos dispositivos e por aí ainda também pode fazer configurações e esse tipo de coisa. Mas se os dispositivos que não são OpenFlow, como fazer o acesso e a configuração e o gerenciamento de falhas desses dispositivos? Então, esse plano vertical, claro, ele mexe um pouco com o conceito de SDN, ou entra em contravia um pouco aí, mas pensando que não todo é tão ideal como a gente pensa na academia, né? Além disso, imagina que tu tem que fazer o gerenciamento do próprio plano de controle. Então, quem faria isso numa arquitetura pura de SD? Tu rodaria uma solução que vai fazer o controle do plano de controle acima do próprio plano de controle? Isso não ficaria assim muito legal. Tem que ser um elemento externo que faça o gerenciamento desse plano de controle. Porque se não falha o plano de controle, então também falhou o gerenciamento do plano de controle. Pouco pensando nesses elementos que a gente decidiu propor esse plano assim vertical. Obrigado. Perguntas? Onde é que a gente pode achar as referências para esses trabalhos que você citou aí? Você colocou só o nome, então a gente só botei só não esse. Bom, as referências. Tu passa aí na sala do professor Nelson, tu passa os artigos. Mas eu posso mandar um e-mail. Escreve aí. Um e-mail para você, então. e-mail, né? Aí eu passo. Tá bom, eu beleza. passo os artigos completos. Beleza. Oscar, parabéns pela apresentação, foi muito boa mesmo, fez um overview bem legal de toda a história, né? E aí, assim, quando a gente atualmente tem falado bastante sobre programabilidade de redes, recentemente a gente tem ouvido falar muito de o hardware programável, né? A gente tem ouvido falar nessas linguagens que permite que a gente gere inclusive novos protocolos, né, que possam estar rodando. Uma linguagem típica e bem conhecida que está na moda é P4, né? E aí, recentemente a gente viu um trabalho também do John Crowcroft, que é chamada EMU, se eu não me engano, que é uma linguagem de programação de rede até mais alto nível que P4, né, até mais amigável. Por enquanto também só uma ideia acadêmica. Quer dizer, eu queria ouvir um pouco a tua opinião sobre essa nova tendência, né, de você realmente implantar teu código em termos de protocolo, né, que você pode criar lá no hardware. Né? Primeiro, eu acho bem legal essa ideia. Acontece que aí na faculdade nós não temos assim, muito estudante assim dado a programabilidade de hardware. Então, mais por isso que a gente não explorou essa parte de fazer programabilidade de hardware
com P4 e essas coisas. A gente sim está começando a explorar linguagens de alto nível para fazer programabilidade como Intents e esse tipo de coisas, porque lá a gente tem mais formação para esse tipo de soluções. Mas não porque eu pessoalmente não acho bem importante, bem legal o trabalho com P4 e com programabilidade de hardware, que de fato a gente esperaria que fosse mais rápido, mais os tempos de resposta mais legais, mas por isso, pela própria formação do pessoal que a gente tem na faculdade. Bom, eu gostaria de encerrar aqui a sessão de perguntas, porque depois a gente vai ter um painel aqui sobre a programabilidade, né? Então, eu gostaria de agradecer ao professor Oscar. Obrigado, professor.